Bora lá, então, falar mais um pouquinho sobre as causas, possíveis causas da depressão, tá? Lembrando lá daquele contexto, né, do mais e do menos, todas as relações ali são disfuncionais, tá? Todas as relações são disfuncionais. Tudo que a gente viu ali naquele contexto tem a ver com o amor cego, que tem aprendizados interrompidos, tanto da mamãe quanto o que ela está produzindo ali, né, naquela relação de mãe e filho, tá? Então, são as possibilidades. Agora, dentro dessas relações disfuncionais, eu vou trazer aqui as 3 possíveis causas e vou ler, porque é complexo e eu não domino para falar ainda assim livremente, como eu tenho conversado com vocês outros assuntos, tá bom? Isso aqui é bem recente para mim. Então, segundo o professor Hilário Trigo, tá? Que é um professor de constelações, tem a Escola Vida, enfim, né? Eu tenho acompanhado bastante conteúdo dele, porque é muito rico e está nos meus planos para o futuro eu me formar consteladora pela Escola Vida, porque é algo que está me atraindo bastante. Mas eu ainda estou namorando alguns professores, assim como o Instituto Raízes, que a Mag me recomendou. Enfim, estou estudando, colando pertinho de professores sistêmicos para aprender mais e escolher qual vai ser a escola que eu vou estudar e me dedicar, qual vai ser a fonte que eu vou tomar dentro das constelações, tá? Mas eu vou contar algo aqui que conectou muito com a minha história e conectou com mais de 1000 atendimentos que eu tenho dentro dos meus atendimentos individuais, que eu vi muitos casos de depressão e não sabia identificar nas minúcias como é que isso acontece. E o professor Hilário trouxe uma aula bem assertiva num ambiente lá que ele estava fazendo aulas fechadas no Zoom, e eu assisti e fez muito sentido, então eu vou ler aqui para vocês a minha anotação, tá? Então vamos lá. O que o professor Hilário conta, tá? O doutor Fernando Freitas, ele é incisivo em dizer na relação mãe. Existem casos de relação pai? Existem, só que são raros e ele nunca contou. Aqui o professor Hilário traz, tá? Então, ó, uma das causas, tá? Uma das possíveis causas da depressão é ausência de pai e ou mãe no coração, ausência de parte de quem somos. E aí, olha que curioso, quando nós somos nosso papai, nossa mamãe e mais o nosso conhecimento, nossa evolução, a, a, a depressão ela pode ter uma causa, inclusive, na sua identidade. Você aceita seu papai, aceita a mamãe, só que você não aceita fazer diferente. É isso que o professor Hilário traz. Quem nós somos? Nós somos parte do nosso papai, da nossa mamãe, mais os nossos aprendizados e a nossa evolução pessoal. É isso que somos. Quando a gente exclui qualquer uma dessas partes, seja o papai, seja a mamãe ou a nossa própria evolução, nos sentimos deprimidos, nos depreciamos. É isso que o professor Hilário traz como uma possibilidade de causa da depressão. Ver se está aí dentro do contexto do que você tem vivido, tá? Bom, então bora lá. Essa é uma das causas, tá? A causa número 2, tá? Uma possível causa número 2. É um esgotamento de energia vital. É quando dentro de mim tem um conflito tão grande e uma parte de mim quer algo e a outra parte quer outra coisa. E vira como um cabo de guerra dentro de mim. Conflitos internos, tipo fica ou voa. Eu quero ir para esse. Eu vivi isso. Eu queria me separar da relação abusiva, mas eu tinha vergonha e medo do que iam falar de mim na minha família, porque não tinha mulheres separadas. Eu fico ou eu vou? Então, conflitos internos, tá?
Diferentes partes querem coisas diferentes e nesse conflito todo há muita energia. E aqui é onde esgota a energia vital e a pessoa cai na depressão. Isso são palavras do professor Hilário que eu copiei, tá? Então, aqui dentro dessa energia de vida, do esgotamento da energia vital, esse cabo de guerra, ele funciona como assim, ó. Eu quero uma coisa, aí eu falo, não, 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 quero outra. Eu quero uma coisa, não, 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 quero outra. Eu atendi uma dentista, quando eu estudei isso aqui, eu lembrei da dentista, né? Eu atendi uma dentista que ela tinha feito bariátrica, ela já estava no movimento de experimentar um pouquinho mais da vida, mas ela não rompia o vínculo infantil com a mamãe dela. Ela, inclusive, morava com a mãe dela, tá? E ela, quando ela veio para o meu atendimento, ela tinha dores nos braços, e ela fez exame, não tinha tendinite, não tinha nada. Quando eu perguntei para ela de quem era o sonho de ser dentista, ela desabou a chorar, era da mãe. Então, o corpo dela, o inconsciente dela, a criança que habita nela, desenvolvia todas aquelas dores para ela não ir para o consultório. Tanto que ela trabalhava 2, 3 dias seguidos, depois ela ficava o resto de cama. Então, quando a gente foi fazer um trabalho de identificação dessas dores, eu nem tinha todo esse conhecimento aqui, eu só tinha noção de sistêmica, de pai, mãe, enraizamentos, né? Mas eu não tinha noção que ela estava vivendo um momento depressivo, né? E ela desejava, o sonho dela era ser professora. Então, quando a gente foi fazendo um trabalho, a gente começou por um trabalho de coaching, né? Só que eu aplico o coaching sistêmico. Então, quando a gente foi fazer um trabalho de coaching, a gente entendeu que o meio do caminho para ela, naquele momento que ela não queria desagradar a mamãe dela, era se tornar professora na faculdade de odontologia ou de enfermagem, que ela tinha muito know-how nesse ponto. Então, qual foi o alinhamento que ela conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio na profissão? Ela trabalhava segunda, quarta e sexta no consultório, atendendo, com um horário mais reduzido, aumentou o ticket médio dela para ela poder ter uma flexibilidade. E aí, nos outros dias, ela estava fazendo a transição de carreira dela. Estava estudando, se dedicando, indo dar aula. E ela começou nesse movimento numa ONG, dando aula voluntariamente. Depois, ela foi crescendo na profissão como professora. Eu perdi contato com ela, mas ela, quando a gente se viu da última vez que a gente conversou, ela estava muito feliz porque ela não sentia mais dores. Só que ela viveu essa causa aqui da guerra interna. Porque quem quer ir para a vida, quem quer explorar a vida, está dentro da energia do masculino é a força de ação. Mas a mamãe quer que eu faça tudo do jeito dela, porque eu sou o bibelô dela. Então ela tinha essa luta interna. Ela queria ir, mas a mamãe não queria que ela fosse. Então, internamente, ela ainda abraçava a causa daquela mamãe, tá? Ela não conseguia casar nesse todo esse movimento, porque a mãe, nenhum namorado nunca era bom o bastante para ela. E essa criança, né, quando ela era criança, ela me contou que ela não tinha nem potência para escolher um brinquedo, que as brincadeiras eram o que a mãe gostava de brincar e os brinquedos eram o que a mãe gostava de dar. Ponto, mas não importava se ela gostava ou não. Então, aqui a gente percebe muito a espera do menos dentro do mundo interno e mais do mundo externo. E ela cresceu nessa dinâmica e ela vivia um quadro depressivo e eu não sabia de tudo isso, né? Quando eu estudei, que eu vi isso aqui, que eu lembrei da minha cliente lá, dessa cliente que é uma dentista, tá? E agora, a terceira possível causa da depressão é: você é aquela que somente dá e nunca recebe nada em troca. Mas quem dá ilimitadamente? Quem que dá ilimitadamente? É uma pergunta. É sempre o papai ou a mamãe que dá para o filhinho. Aquele que só dá enfraquece, seca. Aquele que só recebe quer cada vez mais, tá?
Então, dentro lá, de novo, dos balãozinhos que a gente viu no último conteúdo, esse aqui é o movimento da criança que viveu o endeusamento, né? Ela foi o tudo da mamãezinha. Então, na fase adulta, ela só dá, ela faz tudo pelo outro, ela só faz pelo outro. E isso vai colocando ela num estado depressivo, porque ela não recebe. Isso fere, inclusive, os círculos do amor, né? Porque tem que ter a troca, né? Então, essas são as 3 possíveis causas que eu conheci recentemente. Agora, ó, no mês 10, aqui é a data, eu costumo colocar a data nos meus estudos, né? 10/10/2022 foi o dia que eu tive essa aula com o professor Hilário Trigo e ele trouxe essas 3 possibilidades de depressão, tá? Vê aí se você se conecta com esse conteúdo, observa a sua volta, né? Se você é uma pessoa que está dando demais e não está recebendo, num curto, médio ou até longo prazo, você vai cair numa depressão. Se você está só tomando e nada fazendo com isso, provavelmente isso também vai acontecer com você. E se nós, e eu não estou falando só com você que está me assistindo, mas comigo, qualquer outra pessoa, tá? Não estou aqui, como se diz? Ai, meu Deus, não sei, profetizando, não tô falando nada de ruim, né? Só tô falando, dando um alerta aqui, tá? E se você, assim como eu, também tive muita dificuldade de aceitar a minha mamãe tal como ela era, também é um movimento depressivo, tá? E a automutilação tem muito a ver com querer matar este que me falta, tá? Esse que eu tenho raiva. Eu não quero ter perto, porque toda vez que estava perto eu sentia dor, eu não tive minhas necessidades devidamente atendidas, tá? Bom, é isso. Eu vou gravar um último conteúdo agora, contando algo que o professor Fernando Freitas trouxe sobre uma possível solução para isso, tá? Então, eu te vejo no próximo conteúdo.